Aqui na internet tem muitos criadores de conteúdo gigantescos que eles são muito conhecidos por fazerem um conteúdo incrível, mas também são muito conhecidos por serem pessoas muito difíceis, por serem os famosos babacas, basicamente. Então tem muito criador de conteúdo que você gosta, que você acompanha, mas que você sabe que não é uma pessoa muito legal de você ser amigo, ou uma pessoa que você jamais iria querer ter perto de você ou no seu ciclo de amigos, mas você acompanha essa pessoa, você gosta do conteúdo que ela faz. E recentemente, um desses criadores que era reconhecido por ser meio que babaca, coisa do tipo, por ter vacilado algumas vezes com as pessoas, ele mudou completamente a visão das pessoas, mostrando que, na verdade, ele era vítima de uma situação de queima de imagem que acontecia durante vários anos com ele. E esse criador de conteúdo foi o Cellbit. Eu acho que uma das coisas que o Cellbit ensinou para a internet é que, a internet não é terra sem lei, e dois, a gente não pode acreditar em tudo que a gente vê na internet e julgar a personalidade das pessoas ou até mesmo, tipo, a índole de alguém porque alguém foi lá e falou alguma merda na internet, né? Ainda mais que essa pessoa seja próxima. O que aconteceu foi que o Cellbit, ele recebeu ao longo dos anos diversos comentários negativos da sua ex-namorada. E essa ex-namorada, ela ficava falando coisas horríveis sobre ele no Twitter o tempo inteiro, acusando ele, falando coisas que ele fez, falando como ele foi tóxico e coisas do tipo. Na verdade, o relacionamento que esses dois tiveram foi bem tóxico. E é bem interessante a gente pensar que, tipo, recentemente não, né? Já vai fazer mais ou menos um ano que aconteceu esse, entre aspas, counter exposed, né? Recentemente ela fez uma postagem falando dele e, tipo, esse namoro dos dois é um namoro que aconteceu há 7 anos atrás. Então pensa só, durante esses últimos 7 anos, diversas vezes ela veio fazer live, ela veio fazer comentário, criticando o Cellbit, falando sobre ele, falando sobre como ele foi abusivo com ela e outras coisas mais, né? Quando na verdade, bom, às vezes o Cellbit não era tão abusivo assim quanto as pessoas estavam acreditando. E muitas pessoas ficaram falando merda, cancelando o Cellbit, dizendo que ele era abusador e outras coisas mais, e o Cellbit processou todas elas, fazendo um dos sweeps mais absurdos que eu já vi na minha vida, que processou mais de 100 pessoas. E ele tem dinheiro para processar 100 pessoas que falaram merda dele lá no Twitter, né? Então o Twitter médio sofreu muito com essa história, porque muita gente vai lá no Twitter, gosta de falar seus absurdos, ficar apontando seus dedos e coisas do tipo, e dessa vez estavam errados. E o Cellbit fez um mega PDF. Um mega PDF que virou meio que um meme na internet, que é este PDF aqui, onde ele coloca aqui minha resposta 7 anos depois. E aqui você tem histórias do passado que ele teve com essa pessoa, mentiras que ela contava, questões dela, questões dele, situações que ele passou, situações que não aconteceram, que foram mentiras, tudo. Nesse PDF tem tudo. Digno de um cara que faz os args que ele faz, né? O cara realmente conseguiu fazer umas paradas absurdas. E aí, né, ele meio que falou que ia abrir um processo contra ela e outras coisas mais. E ela até veio a público fazer um vídeo, entre aspas, se retratando, mas é aquilo, não é uma retratação. É um vídeo pra acusar e falar que na verdade a galera tá viajando, não sei o que. Não tem pedido de desculpas, não tem nada. E é uma coisa que era recorrente, né? Eu acho que, tipo assim, na época, lá atrás, o Cellbit, ele tinha aceitado segurar essa bomba toda nas costas dele, né? Pra meio que não criar um problema maior. Então, digamos assim, ela tava falando um monte de coisa dele, e ele simplesmente falou assim, galera, eu vou melhorar, eu vou fazer terapia, eu peço perdão, desculpa, e a vida que segue. Porque ele queria continuar criando o conteúdo dele, fazendo as coisas dele, e queria que ela continuasse seguindo a vida dela também, sem receber hate e outras coisas mais, por mais que ela tivesse sido muito tóxica na vida dele. E no final das contas, ela continuou atacando ele ao longo do tempo, né? Criticando ele, falando coisas que ele fazia, mesmo muitos anos depois. E recentemente, né, teve essa coroação, porque o Cellbit, ele não parou de criar, ele continuou crescendo, ele continuou se tornando um criador de conteúdo muito grande, muito importante, com seus RPGs e outras coisas mais sempre em voga. E aí teve recentemente esse comentário que ela fez, né, que fala, né, como se tipo, pudesse ter acontecido alguma situação de abuso e coisa do tipo, uma coisa muito pesada que você sabe que acaba com a carreira de uma pessoa. E aí foi por isso que ele soltou esse mega textão, né? E aí agora, bom, chegaram e postaram algumas coisas que supostamente ela teria falado, né, lá no Blue Sky. Bom, eu não conheço ela a ponto de dizer pra vocês se isso realmente poderia ter acontecido, mas eu não acredito que essa postagem seja real, sinceramente.
Eu vi alguns canais de opinião, eu vi o Fei fazendo vídeo sobre isso, e eu não acho que essa postagem seja true, não, claro. Não acho que essa postagem seja, porque é uma bagaça muito aleatória, falando que ela perdeu um neném por causa do estresse que ela passou por causa disso, e caraca, reafirmando as coisas, né? E por que eu acho que não é real isso? Porque como o processo está em andamento e outras coisas mais, eu acho que ela não poderia falar uma parada dessa sem estragar completamente, né, o lado dela e também arriscando até mesmo a prisão, que a gente viu no vídeo de ontem, né, falando sobre a questão do Haluca, que meio que continua fazendo um monte de coisa na internet, continua falando um monte de coisa, e houve esse pedido, né, por parte, imagino que da doutora Amanda, né, de tipo, pô, essa pessoa tá aqui, ó, estragando a imagem do meu cliente, continua fazendo não sei o que, a justiça já tá abrindo esse inquérito e tal, mas mesmo se ela continua postando, inventando mentiras, então, né, tem que haver uma prisão, alguma coisa assim. Não sei, eu não acho que vai acontecer, mas é uma coisa que, nesse caso, você, tipo, por que você vai pegar e jogar uma moeda pra cima? Mesmo que a chance dela cair coroa seja muito alta e no coroa você continua livre, entendeu? Fora o fato de você jogar fora completamente as suas chances com algum processo, né? Então essa postagem que tá no Blue Sky, entre supostamente muitas aspas, até porque a gente não sabe se é o real, né? Ela basicamente fala sobre isso, que rolou essa treta, que ela teve um aborto e acusa ele de novo de ser um abusador e outras coisas mais. E sinceramente, e ela até escreve errado umas frases ali, algumas palavras, então eu acho que sinceramente, eu acho que é fake, eu acho que não é real essa postagem. Mas, né, tipo, pelo que eu vi dos andamentos desse processo, o processo não tá indo bem pro lado dela. E eu acho que é meio óbvio o motivo de não estar indo muito bem. O Brasil tem uma justiça muito lenta. Então, por exemplo, se você processa alguém no Brasil, a chance de você ter uma resposta do governo é daqui 2, 3 anos mais ou menos, sabe? Geralmente os processos acabam antes porque as pessoas vão lá e entram em contato uma com a outra, sabe? E aí elas falam, vamos fazer um acordo, ó, você vai perder esse processo daqui 3 anos, mas a gente pode resolver agora. Então, geralmente as pessoas sempre querem terminar em acordo, ninguém quer ir pra júri e outras coisas mais. E esse é um processo que, se for ser julgado, mano, vai dar ruim. E no caso do Selbit, ele já demonstrou que o interesse dele não é ganhar dinheiro, não é tirar dinheiro da parte dela, não é botar ela atrás da cadeia, nem nada disso. O interesse dele é seguir com a vida. O Selbit tá vivendo uma vida diferente, o Selbit tá com uma namorada, barra esposa agora, o Selbit tá tendo muito sucesso, ele tá lançando o jogo dele, ele tá fazendo o RPG dele, ele tá sendo muito comentado na internet, outras coisas mais. A galera zoou o Selbit por causa do negócio lá de dinheiro, coisa do tipo lá, que ele ficava falando que os apoiadores dele eram pobres, outras coisas mais. Zoou, mas isso não é o suficiente para você fazer um cancelamento do jeito que as pessoas estão querendo fazer, sabe? E assim, quando eu falei no caso do Golart, que inclusive também agora é pra quem tá acompanhando todos os vídeos do canal, tá? Se você assistiu todos os vídeos do canal, então você vai entender essa parte. Se você não entendeu, então recomendo que você vá assistir os outros vídeos que eu fiz. Nessa trecho do Golart eu vi que a maior parte dos comentários que eu recebi até me assustou, porque são pessoas que estão culpando o Golart, falando que ele merece tudo aquilo que tá acontecendo. Então eu imagino que ao mesmo tempo que, tipo, o Golart é uma vítima da situação, eu entendo que ele foi babaca na situação, mas ele não merece, por exemplo, ser explodido por causa disso. E mesmo ele sendo vítima da situação, as pessoas apontam o dedo pra ele e falam que ele merece porque ele é o Golart. Então eu imagino que muitas pessoas apontam o dedo pro Selbit e falam que ele merece passar por essa situação com a ex-namorada dele porque ele é famoso, porque as pessoas não gostam dele. Mas é injusto quando você para e vai fazer, tipo, o balanceamento da situação. Porque o Selbit, ele só tá criando conteúdo dele, ele não tá meio que fazendo coisas ruins para as outras pessoas pelo visto. Ele pode ser uma pessoa difícil de lidar? Com certeza pode ser uma pessoa difícil de lidar. Mas ser uma pessoa difícil de lidar não é um problema de, tipo, ah, esse cara é um otário, filho da puta, abusador e outras coisas mais, entende? Então, acho que é muito importante a gente tomar cuidado com as coisas que a gente vê na internet e tomar cuidado com as coisas que a gente fala na internet. Por isso que eu acho que o Selbit merece um pedido de desculpas de muitas pessoas. Muitas pessoas que olharam para o Selbit vendo essas coisas que estavam sendo faladas ao longo desses últimos anos e simplesmente acreditaram sem pensar duas vezes, ao ponto de que o cara foi colocado como abusador, teve que fazer essa postagem, não para pegar e atacar ela, mas para se defender. Então foi importante ele trazer isso para se defender. Uma defesa própria de uma situação que já estava beirando o ridículo. Porque, poxa, onde já se viu? 7 anos a pessoa ainda traz isso à tona, 8 anos a pessoa ainda traz isso à tona, então eu não acredito que ela continue trazendo, embora que vira a mesma situação do Golart, uma pós-verdade que para você desmentir já é outra história, né? Então é isso, meus amigos, eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, muito obrigado por assistir até aqui, um grande beijo, um grande abraço e a gente se vê depois.